O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras já atravessaram séculos, foram murmuradas por reis em guerra, por mães em desespero, por homens quebrados diante do silêncio de Deus. Estão gravadas em lápides e no fundo da alma de quem busca consolo. Mas e se eu dissesse que esse versículo não fala apenas de fé, mas também de mentalidade? De um código invisível que, quando compreendido, transforma a maneira como você se relaciona com o dinheiro, com a escassez e com o sucesso? Napoleon Hill, autor do clássico Think and Grow Rich, Quem Pensa Enriquece, dedicou décadas a estudar a mente dos homens mais prósperos do mundo. E depois de entrevistar mais de 500 milionários, ele percebeu algo surpreendente. Todos eles acreditavam que o sucesso começava na mente e que a fé era uma força prática, não apenas espiritual. E o Salmo 23 já sabia disso. O Senhor é o meu pastor. Essa frase não é uma metáfora poética, é uma afirmação de identidade. O salmista declara quem está no controle, quem guia seus passos, quem provê. E logo em seguida, nada me faltará. Note, ele não diz, espero que nada falte, ou talvez eu tenha o suficiente. Ele afirma com certeza emocional que nada faltará. Isso é fé viva. Hill chamava esse estado de convicção absoluta. Ele dizia, tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ressaltava, não basta conceber. É preciso acreditar com emoção e constância, até que essa crença se torne dominante na mente subconsciente. Agora pense, quantas vezes você repetiu o Salmo 23 sem verdadeiramente acreditar que nada lhe faltaria? Muita gente repete palavras de poder, mas vive dominada pela escassez. Tem fé no domingo, mas medo na segunda. Sonha alto, mas age pequeno. E o que Hill descobriu, e a Bíblia já ensinava, é que a mente precisa estar convencida antes que a realidade obedeça. Esse é o primeiro pilar da transformação. Fé como força criadora. Hill dizia que a fé é o único antídoto contra o fracasso, porque transforma dúvida em ação, medo em movimento, escassez em abundância. E a Bíblia confirma isso com cada linha do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é, em essência, uma afirmação de alinhamento mental e espiritual. É como se dissesse, porque eu sei quem me guia, eu não me guio mais pelo medo. E essa convicção silenciosa tem poder criador. É ela que reprograma seu subconsciente. É ela que muda sua vibração. É ela que te afasta da mentalidade de sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira abundância. Mas por que, então, tantos continuam vivendo presos na falta? Porque entre repetir um salmo e viver o salmo, existe um abismo. Muita gente quer mudança sem transformação. Quer prosperidade sem reposicionar a mente. Quer colheita sem replantar as crenças. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, insistia na importância da autossugestão, a repetição emocional de frases e verdades, que ao longo do tempo constroem uma nova identidade interna. E a Bíblia já dizia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Repetição, profundidade e absorção. Se você acorda todos os dias dizendo está difícil, o dinheiro não dá, a vida não ajuda, então está alimentando o tipo de fé que cria escassez. Mas quando você afirma com convicção, nada me faltará. Mesmo que por fora tudo pareça faltar, você envia um comando profundo à sua mente. Eu confio, eu continuo, eu cresço. E é aí que o invisível começa a se mover. Talvez você esteja vivendo agora exatamente o oposto disso. Talvez as contas estejam vencidas, a mente esteja pesada, a fé esteja fraca. Mas se você continuar dizendo, nada me faltará, todos os dias, mesmo com lágrimas nos olhos, algo dentro de você começa a resistir à queda. Esse é o segredo que Hill percebeu. O sucesso pertence a quem age apesar da dúvida. A fé que move é a fé que insiste. E isso está no Salmo 23, linha por linha. O Senhor é o meu pastor, decisão de quem me guia. Nada me faltará, decisão do que eu creio. Essa sequência muda tudo.
Enquanto o mundo corre desesperado, atrás de mais dinheiro, mais status, mais respostas, o salmista nos lembra de algo mais poderoso: a paz de quem já sabe que está sendo cuidado. E cuidado não significa inércia, significa confiança. É a base que permite ação com coragem. É como se o salmo dissesse: você pode trabalhar duro, porque o medo da falta não te controla mais. Você pode sonhar alto, porque você sabe quem sustenta os seus passos. Você pode investir em si mesmo, porque a fonte nunca seca. Essa fé não é passiva, é ativa. É a mesma que moveu reis, profetas, inventores e empreendedores. É a fé que transforma palavras em convicções e convicções em realidade. Por isso, se você chegou até aqui, leia essa frase com o coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leia outra vez, mas agora como quem decide, como quem planta uma nova semente na mente. E se você sente que esse é o momento de virar a chave, faz o seguinte: comenta aqui embaixo: nada me faltará. Esse comentário é mais que um clique. É o início de uma nova conversa entre você e o seu futuro, porque, como já dizia Napoleon Hill, tudo começa com uma decisão. E como diz o Salmo, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o primeiro verso do Salmo 23 nos ensina que a fé é a base da abundância, esse segundo revela algo ainda mais profundo. A verdadeira prosperidade começa no descanso da alma. Mas não se engane, esse descanso não é preguiça, inércia ou zona de conforto. É clareza, é alinhamento, é a paz interior de quem já sabe para onde está indo e por que está indo. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores da sua geração, percebeu algo que poucos valorizavam. Antes de qualquer conquista externa, essas pessoas tinham tranquilidade interior, sabiam o que queriam, pensavam com nitidez e mantinham a mente livre da ansiedade e da pressa cega. Hill chamava isso de domínio mental, ou harmonia com a inteligência infinita. Uma mente barulhenta não atrai clareza. Uma alma agitada não reconhece oportunidade. E é por isso que muitos vivem ocupados, mas não avançam. Agora veja como o Salmo descreve a ação de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Não é apenas um cenário bonito, é uma pausa estratégica. É a imagem de alguém que, mesmo cercado de tarefas e pressões, aprende a descansar sem medo de perder. Você já notou como os maiores empreendedores e líderes são, na essência, calmos? Eles não correm, eles andam firmes, eles não falam muito, eles falam com direção. Eles não reagem, eles escolhem como agir. Napoleon Hill explicava que uma das qualidades mais importantes de um realizador é a decisão firme e a ação calma. E essa calma vem da convicção, daquela certeza silenciosa de que se algo ainda não se manifestou, é porque está sendo preparado. O problema é que a maioria das pessoas vive em estado de urgência constante. Acordam atrasadas, tomam decisões com medo, pulam etapas, comparam-se o tempo todo e acabam cercadas de barulho, excesso, confusão. Mas a Bíblia diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja, não é empurrado, nem forçado. Guiar compartilha com o mundo. O dinheiro é um subproduto do valor que você cria. O legado é o reflexo da mente que não se curvou à pressa, mas se entregou à missão. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. Quem anda com Deus vive com abundância. E quem vive com abundância, naturalmente se torna fonte de bondade. Mas veja, o versículo não diz que a bondade e a misericórdia vão aparecer de vez em quando. Ele diz: me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala de constância, de vida intencional, de alinhamento. E é aqui que a jornada se completa. Você começa dizendo: nada me faltará, e termina afirmando que a bondade te acompanha todos os dias. Porque a mente que acredita, cria. A alma que confia, atravessa. E o coração que permanece, floresce. É por isso que Napoleon Hill não ensinava só sobre dinheiro. Ele falava sobre caráter, visão,
persistência, amor, ao próximo, sabedoria. Ele dizia que um verdadeiro realizador não se mede pelos bens que acumula, mas pela vida que inspira, pela dor que alivia, pelos caminhos que abre. E esse também é o chamado do Salmo 23. Não ser apenas um sobrevivente, mas um construtor de caminhos. Você não foi criado para existir apenas por si mesmo. Você foi criado para deixar um rastro de bondade, de transformação, de presença. E o segredo para isso está na decisão de viver com a mente firme em princípios. Hoje você pode escolher viver mais um dia correndo atrás das coisas, ou caminhar com a certeza de que o que te segue é maior do que o que você persegue. Bondade, misericórdia, paz, propósito. Esse é o verdadeiro pacote de riqueza e está disponível para quem decide viver guiado, não distraído, alinhado, não acelerado, convicto, não ansioso. Se essa última parte falou com você, escreve aqui nos comentários: meu legado será maior que minha ambição. Essa frase não é um final, é um novo começo. Porque quem entende o Salmo 23 vive com a mente de abundância e o coração de eternidade. E como Napoleon Hill nos ensinou, o sucesso duradouro pertence a quem planta ideias que transformam o mundo.